Paulo foi bem enfático em dizer aos romanos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Palavra de Deus guardada em seu coração, você nunca vai ter desânimo, você não vai ter aquele negócio chamado fraqueza, não é? Você não vai andar de muleta, porque a palavra de Deus é poderosa para te encorajar, te levantar, te animar, não é? Aleluias! Por isso que os homens de Deus no passado viveram uma vida de alegria, de regozijo, enfrentaram as feras esvaimadas, enfrentaram os algozes contrário à santa palavra de Deus, mas eles não recuaram, mas avançaram. Por quê? Porque tinha Deus na sua vida, Jesus na sua vida, o Espírito Santo na sua vida, através da palavra de Deus. Bom é ouvir a palavra de Deus e estar sentado como nós estamos para aprender do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui uma mensagem de Deus concernente a missões, obras missionárias, né? Que missão sai do coração de Deus para o meu, para o seu, para os nossos corações, né? Para que a obra de Deus venha se expandir, como nós ouvimos agora há pouco, né? Na África, sendo convidada pelo Espírito Santo, o povo de Deus lá em Moçambique, para filiar-se à Assembleia de Deus de Cornélio Procópio. Alguma coisa aconteceu, porque eles nunca vieram aqui, eles não conhecem o pastor Elias, não conhecem o pastor Valdemar, não conhecem o pastor Carolina, não conhecem nenhum de nós, e o Espírito Santo de Deus conhece aqueles que pregam o Evangelho genuíno, que ensina a palavra de Deus como ela é, que não se envergonha, e como também não passa a manteiga no pão, né, encapando as coisas. E o Evangelho tem que ser pregado como ele é. Por isso Jesus falou isso: prega a minha palavra. E Paulo disse: prega a palavra em tempo e fora de tempo. O Evangelho tem que ser pregado. O que significa o Evangelho? Alegria, né? Alegria, contentamento. Aonde chega a palavra de Deus, chega a bênção de Deus. Aonde chega a palavra de Deus, chega a saúde. Aonde chega a palavra de Deus, chega a fortaleza. Aonde chega a palavra de Deus, os demônios saem gritando em altas vozes, porque não aguenta, não resiste o poder da palavra de Deus aplicada. Por isso que Jesus saía pregando pelo deserto, pelos valados, pelas cidades pequenas e grandes, e a multidão lhe acompanhava, porque tinha sede e fome da sua justiça. Portanto, irmãos, devemos extrair uma lição muito importante sobre o que é Evangelho, o que é salvação, por que salvação, né? Então, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas Deus olhou do céu à terra, não viu sequer um adorando ao Pai em espírito e verdade. E o que aconteceu? Deus vê a situação do povo distanciado, extraviado, o diabo levando para o cativeiro do vício maldito, das drogas, da cocaína, do tabaco, da cachaça, e o diabo ceifando as vidas, né? Deus disse: eu vou, a quem enviarei? E quem há de ir por mim? Jesus se prontificou. Ele não enviou Gabriel, não enviou Miguel, que poderia até ter sido, mas ele enviou o próprio homem. Ele enviou Jesus para nascer da mulher, crescer, pregar e ser o exemplo. Depois nos resgatou da maldição da lei, reconciliando novamente com o seu Criador, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Deus fez o homem à sua imagem, Gênesis. Portanto, meus irmãos, devemos ter prazer, alegria, contentamento em
em servir ao Senhor com muito prazer. Não colocar contrapeso para vir na igreja, porque isso significa atraso de vida. Não vir à igreja é atraso de vida. Não vir à igreja é fraqueza. Não vir à igreja é pobreza. Então você nunca vai se fortalecer, porque é o que Paulo disse: a fé vem pelo ouvir. Se você não ouve, como que você vai se fortalecer? Como que você vai ser abençoado? Jesus disse: guarda meus mandamentos. Os meus mandamentos não são pesados. Pesado é o fardo que o homem carrega nas costas. Não sei se os irmãos já leram o livro do Peregrino. Antes de ele se converter, ele carregava um fardo pesado. E ele teve uma visão da noite, quando Deus revelava para ele que a cidade ia ser destruída com fogo e com enxofre. Ele temeu, ele ficou com medo, porque ele não tinha convicção e certeza da sua salvação. E então ele levantou, contou a visão para sua esposa, seus filhos, e convidou para que eles se transferissem da cidade da destruição, que Deus sentenciou, e o povo não quiseram sair, e ele se prontificou a sair e para em busca da cidade celestial. Nós estamos viajando para a cidade celestial. Nós estamos viajando para uma cidade maravilhosa. Portanto, aqui eu quero trazer em Jonas, capítulo 4. Você pode ler o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 lá em casa, e você pode ver a Deus agindo na vida de um homem. Missões é isto. Você está em casa, você está tranquilo, de repente o Espírito Santo move você e vai na casa da Maria, vai lá levar para a minha palavra, vai orar por ela está sofrendo, ela está em cima de uma cama, vai lá Maria, vai lá José, vai lá Antônio, e você tem que ir, porque o Espírito Santo age e você vai e ora, e Deus cura, e aquela família vem para Jesus. Nós não podemos ter medo. O medo é uma arma poderosa de Satanás. Satanás coloca impedimento para que você não faça aquilo que Deus quer que faça. Então vamos ver aqui. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Deus falando para Jonas. Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta a atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta, Jonas? Respondeu ele: sim, tenho e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta?
não tenha podado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Veja aí, irmãos, o amor de Deus é muito grande. Jonas estava tranquilo e Deus chama Jonas para ser seu embaixador na cidade de Nínive. Convida o profeta Jonas, um dos profetas menores, para ir a Nínive, capital da Síria, para pregoar o Evangelho. Deus não destrói ninguém se dá o aviso. Primeira coisa é Deus dar o aviso. Jonas queria que Deus destruísse a cidade, e ele então desobedeceu a ordem. Escute bem, desobedeceu uma ordem imperativa de Deus, que é Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E os sinais seguirão os que crerem em meu nome, porão sobre os enfermos curarão. Ali é o tema de missões. E então, após a ressurreição, Jesus fala isso e Marcos registrou. Agora nós observamos aqui Jonas, profeta do tempo antigo, do Velho Testamento, um dos profetas menores, disse: Jonas, vá a Nínive. Eu preciso de você a Nínive, que leve a minha mensagem àquele povo. Eu não estou satisfeito com a ação daquele povo. Eu não estou satisfeito com a situação precária daquele povo. O povo entraram pelo caminho da rebeldia, da desobediência, da incredulidade. Não me ouve mais, não escuta mais. E entraram pelo caminho vaidoso, caminho do ego, do orgulho, da vaidade. É o que se vê aí hoje. O povo deixaram Deus. O povo não lembra mais de Deus. O povo anda para lá e para cá. É como disse o Senhor Jesus para Nicodemos: o vento sopra de um lado para o outro, você não sabe para onde vai nem para onde vem. Assim é como a palha seca que o vento pega, joga para lá e para cá. Então Deus, Jesus, chegou junto com a palavra de Deus ao Nicodemos. Quem era Nicodemos, chefe da sinagoga? Doutor, foi ter de noite com Jesus. Por quê? Porque ele temia os seus companheiros, fazia parte do sinédrio. Então Jesus chama Jonas: você vai, Jonas? Eu não vou. Você vai, Jonas? Eu não vou. Eu não vou lá levar a mensagem àquela cidade. Destrói aquele povo são rebelde, não te dá ouvido, são incrédulos. Jonas pediu para Deus destruir Nínive. Ele disse: mas como que eu posso destruir uma cidade tão populosa como Nínive sem dar um aviso, Jonas? Eu não posso fazer isso. Eu não sou injusto. Eu quero fazer justiça. Você vai primeiro. Ele disse: eu não vou. Sabe o que ele fez? Ficou furioso com Deus. Você ouviu aqui a leitura? Ele levantou a voz contra Deus. E o que aconteceu? Jonas saiu de mansinho. De mansinho. Foi lá, foi ao porto, comprou a passagem e desviou. Foi para Tarsis, nos confins da terra. Jonas foi, sem comunicar a ninguém. Ele fugiu. Por isso, irmã, não fuja. Faz o que Deus te manda fazer. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas obedeça o que Deus manda. Senão, você vai ser cúmplice, você vai sofrer. Porque o Deus não mudou. Deus é o mesmo do passado e é o Deus do presente. O que Ele quer do seu povo? Obediência, submissão,
dedicação, ser o exemplo dos fiéis, para que aqueles que estão do outro lado venham ouvir e acreditar tudo aquilo que nós falamos. Jonas fugiu para Tarsis. Sabe o que aconteceu? Ele pagou a passagem, entrou no barco e foi dormir no porão da barca. Foi deitar lá no porão. O navio carregado, cheio de tecidos. Marinheiro conduzindo, capitão lá da marinha, e ele lá no porão. Olha, o homem de Deus tem que ser homem de Deus, não pode dar lugar para o diabo. As pessoas que estavam ali, as autoridades naquele navio, exortou Jonas: levanta-te, dormente, não te vê que nós estamos perecendo? Lançamos sobre o mar todos os fardos de tecido. E Jonas estava dormindo, quem sabe puxando o ronco, tranquilo. De repente, irmão, o vento soprou, começou o vento a agitar, o mar se agitou, as ondas se levantaram, e eles pensaram: vamos morrer todos nós, não tem como nós dar meia volta para a terra, estamos no alto mar, como vamos fazer? Todo mundo temeu, irmão. Trouxe dificuldade para os marinheiros que ali estavam, o homem sem visão de Deus, o homem incrédulo. E quem era Jonas? Profeta. Quantas vezes ele ouviu Deus falar? Quantas vezes Deus usou ele? Quantas vezes ele ouviu os demais profetas, como Isaías, como Miqueias, como Ageu, como Amós, Deus usando como canal de bênção? E agora Jonas como profeta. Isso é rebelião. Escute, irmão, a melhor coisa é obedecer à voz de Deus. Às vezes as consequências vêm, você ora, você pede oração. Deus ouviu a oração, mas não respondeu. Por quê? Porque você não está em condição. Você não é obediente. Deus está esperando você entrar pela porta da obediência, para que Ele possa te abençoar, para que Ele possa te ajudar. Mas pastor, vou levar e passo por isso, por aquilo. Reveja, faça um exame. Jesus disse aos discípulos em Mateus 27: errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Deus não quer ver a tua pobreza, Deus não quer ver a tua miséria, Deus não quer ver você reclamando, Deus quer ouvir você sorrindo, Deus quer ver você sorrindo, batendo palma, cantando, salmodiando a Ele pelas bênçãos. E quando isso não acontece, então porque o problema não está em Deus, está em você, está em mim, está em nós. Precisamos corrigir, sentar, fazer uma reflexão. Deus, por que está acontecendo isso comigo? Você pode falar com Deus, você é filho de Deus. Deus está pronto para te ouvir e responder a tua oração ali onde você está. Mas é preciso que entre por esse caminho. Jonas lá, dormindo. Aí, o que aconteceu? Ele também reconheceu a sua fraqueza. Então fizeram lá lançaram sorte para saber quem era que estava em pecado ali dentro daquele navio, que a situação estava piorando. Quem é que está em pecado? Quem trouxe essa maldição? Jonas lá no dormindo. Os marinheiros consultando um ou outro. Eles têm mais alguém, eles têm um lá no porão que está dormindo. Vamos chamar ele. O chefe desceu e Jonas está dormindo. Aí lançaram sorte, e a sorte caiu em quem, irmãos? Em Jonas. E os marinheiros não sabiam, não conheciam Jonas. Certamente ouviam falar do profeta Jonas. Corajoso, destemido, mas naquele dia ele fracassou. Ele deu lugar para o inimigo. O inimigo deu uma rasteira.
E quantos que o inimigo tem dado rasteiro em bons crentes? Porque descuida da salvação, descuida da vida espiritual. E é isso que ele quer. O diabo não vai te animar, te encorajar para você vir para a igreja, não. Ele quer te jogar para fora da igreja. E então Jonas estava lá. Só que quando a sorte caiu sobre o profeta Jonas, ele disse: tudo isso é por minha causa. Tudo isso é por minha causa. Então o capitão fez ali as perguntas para ele, de que povo ele era, de onde veio e tal, tal. Ele disse: eu sou hebreu. Eu sou hebreu. Deus me enviou para Nínive e eu estou fugindo dele. Ele disse: então é por isso que você está usando todo esse movimento aí no mar, o vento soprando forte. Ele disse: é por mim. O que ele fazia? Fizeram uma oração. Eles ainda fizeram uma oração pedindo a Deus misericórdia, que o sangue daquele inocente não viesse recair sobre eles. Eles não quiseram ser cúmplices do sangue de Jonas. Orou o Senhor. Aí Jonas disse: olha, não tem outro recurso. Lançai-me em alto mar. Lançai-me em alto mar. Jonas pediu, não tem coragem. Ali ele viu que o negócio estava. Deus não tinha para ele fugir. Certamente ele disse: eu não te mandei para Nínive. Por que você vai para Tarsis? Eu não te mandei para Tarsis. E a Bíblia diz, e a história diz, que este profeta, mesmo naquela situação, lá na profundeza do inferno, Jonas ora ao Senhor e o Senhor ouve. Deus enviou um grande peixe. Na hora que foi lançado, o grande peixe veio e engoliu Jonas. Olha, engoliu o profeta Jonas. Olha, veja, faz análise, irmão. Que coisa terrível, que angústia. A Bíblia diz que Jonas ficou angustiado e pediu, orando a Deus. Na leitura você ouviu que ele pediu a morte, mas não queria ir lá para pregar o Evangelho. E aonde ele foi parar? No ventre do grande peixe. E Deus ele orou ao Senhor, dizendo: orei da profundeza do inferno. Deus ouviu minha oração. Olha, dentro do peixe, Deus ouviu a oração. Deus onisciente, onipresente, onipotente, Deus todo-poderoso. Ninguém esconde de Deus, irmão. Não adianta. Se cantava um hino antigo, né? Ninguém se esconde da presença de Deus. Aí se cantava muito esse hino. Ninguém esconde, irmão. Davi mesmo falou sobre isso. Para onde fugirei da tua presença? Que bom é a pessoa reconhecer o poderio de Deus. Deus vê todas as coisas. E Jonas foi, e o peixe lançou Jonas lá em Nínive. Deus, cheio de compaixão e de misericórdia, fala com Jonas. Ele estava como uma criança recém-nascida. Deus vai brotar ali aquela plantinha, cresceu, como ele fala aqui, na noite, de um dia para a noite, fez sombra para Jonas. Lá era muito quente, beira-mar, muito quente, né, deserto. E então Jonas sente o calor na cabeça. Deus fez aquilo pela bondade e misericórdia. Veja a compaixão de Deus para você, para mim, para nós. Mas quando você se humilha e volta reconhecido do seu erro praticado, Deus diz: eis-me aqui, eu estou com você. O diabo cai por terra, foge, e as portas se escancaram para você. Não tem barreira, tudo está aberto para você. Jonas então ficou lá. Deus fez a carta ir lá e comer a raiz da planta. A planta murchou e secou. Aí ele ficou desgostoso de novo. Jonas ficou bravo. Aí Deus disse: Jonas, eu fui brotar uma plantinha aí, fez uma sombrinha para você, né?
e para livrar o sol da tua cabeça, você fica furioso com isso, porque a plantinha morreu, e você não tem compaixão de 120 mil almas que existem na cidade de Nínive, e os animais, e a criação, e as plantas, e a lavoura. Como fica, Jonas? Vai e prega a minha palavra. Se eles não se converterem, não se humilharem, eu farei o que eu disse: vou destruir com fogo e com enxofre. Tudo estava preparado como Sodoma e Gomorra. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Porque o povo não deram ouvido. Pecavam. Lá estava Ló, sobrinho de Abraão, anunciando, mas eles não deram ouvido. Deus mandou os 2 anjos lá visitar Ló, tirar Ló de Sodoma e Gomorra, para que Deus não queria destruir Ló, sobrinho de Abraão. Era um crente fraco, forte, mas estava lá. Deus ama as pessoas. Deus mandou os 2 varões. Quando eles chegaram na cidade de Sodoma e Gomorra, os jovens daquela cidade vieram à casa, à tenda de Ló, para espancar aqueles 2 varões. Eles pensavam na mente deles que era um homem. Pessoas que vieram visitar Ló de outros países ou de outras cidades, mas eram 2 varões. E foram hospedar na casa de Ló. E eles contaram para Ló: sai depressa dessa cidade, porque nós já estamos aqui para sentenciar a cidade de Sodoma e Gomorra com fogo e com enxofre. Deus fala, Deus cumpre. Há poder na palavra de Deus. Aí eles vieram, bateram na porta, forçaram a porta para entrar, para invadir. Aí Ló pega e fala com os anjos. Ele quis sair, oferecer as filhas dele, as 2 filhas, para aqueles corruptos, aqueles pecadores que vieram à casa dele, desrespeitando a família. O anjo disse: Ló, fica tranquilo, passa para trás, afasta para trás. Abriu a porta, levantou a mão, caiu cegueira em todos aqueles jovens. Ficaram cegos. E disse: olha, os anjos: Ló, chama a tua família, fala para a tua esposa não olhar para trás. Cidade bonita, Sodoma e Gomorra. Diga para ela não olhar para trás, porque se ela olhar para trás, ela vai se transformar em uma estátua de sal. Está lá até hoje. Ela olhou, chegou no portão da saída, olhou para trás, se converteu numa estátua de sal. Então, irmão, aqui Nínive, aí Jonas levanta-se encorajado, mas cismado pelo povo, um povo terrível, o povo da cidade de Nínive. Ele já conhecia a fio a pavio aquele povo, por isso que ele rejeitou ir lá. E era um povo obstinado. Jonas chega na avenida da cidade, ele pregou. Muitos conheceram Jonas. Aquele não é o profeta Jonas? Ah, é ele mesmo. Mas está diferente, já está velhinho. É ele mesmo. Aí o povo já começaram a conversar um com o outro. E Jonas chega na avenida da cidade, começa a pregoar o evangelho, convidando o povo a se arrependerem dos seus erros, a se arrependerem dos seus pecados. Chegou o conhecimento ao juiz, aliás, o rei da cidade. O rei decretou 3 dias de jejum, e vestiram de saco e cinza, não comeram nem beberam, nem os animais, e se arrependeram, e se converteram em Deus, toda a cidade. Que bom, irmãos, é quando alguém dá ouvido à voz de Deus. Não sei se você está me ouvindo aí fora pela live, mas se a sua situação é essa, acredite em Deus. Você se pecou, você se afastou de Deus, volte. Deus está de braços abertos para te receber mediante o teu arrependimento. Agora, quando não há arrependimento,
do seu pastor, que é o anjo da igreja, ele vai te aconselhar e vai levantar as mãos para os céus e vai rogar a oração da fé por você, e Deus vai ouvir dos altos céus e vai te abençoar e vai perdoar os teus pecados. O que você não pode é engavetar o pecado e estar dentro da igreja, lá às vezes até tomando ceia, cantando, pregando, enganando, mas você não engana ninguém, você está sendo enganado por você mesmo. A própria Escritura fala isso. Então, porque Deus vê todas as coisas, Deus nos chamou para a divulgação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, amigos, em todo o Brasil, onde está chegando essa voz, por favor, você está afastado, volte depressa, corra, Jesus está voltando, ainda há tempo para você regressar e ser abençoado por Deus. Deus abençoe e que o Espírito Santo venha falar melhor em cada coração.